comentar com vocês neste vídeo sobre o Richard Rios, né? A partir de agora neste vídeo, Richard Rios, né? Richard Rios, né? É jogador do Guarani, até então. Tem vínculo com a equipe de Campinas até o final deste ano de 2023. Depois, praticamente, de chegar com custo zero ali, né? O Flamengo tem ali um percentual ainda muito reduzido, mas ele chega, na verdade, a custo zero para o Guarani. E teve uma temporada muito boa no Guarani. Contudo, gente, inexplicavelmente, né? Tem coisas que nós não entendemos ainda no futebol. Algo que me faz pensar o que é a profissionalização dos departamentos de futebol. Notadamente os amadores, departamento de futebol amador. Às vezes nem tem isso nos clubes, tá? Às vezes não tem nenhum coordenador de base nos clubes grandes do futebol brasileiro. Em alguns clubes não tem. Mas me espanta o fato de que este jogador tenha sido praticamente deixado de lado pelo Flamengo, né? Ele não ficou pouco tempo no Flamengo, o que significa que ele ficou ali um bom tempo para ser avaliado, e me impressiona muito a capacidade dos avaliadores, né, sobre a capacidade, sobre o futebol, sobre a qualidade do jogador. Por certo que há jogador que não apresenta tanto assim na base, mas o cara da base que está avaliando o jogador, ele não tem que ter um olhar direcionado apenas para a qualidade que o jogador está mostrando diante dos seus olhos quando está trabalhando ali na categoria de base, seja de sub-20, seja sub-17, sub-15 e tudo mais. Olhar do avaliador também tem que dar conta daquilo que o jogador vai apresentar. O avaliador tem que olhar para os sinais, para os sinais que este jovem atleta está demonstrando para saber até onde ele pode chegar. O jogador pode perfeitamente arrematar para o gol 4 vezes ali numa partida, né? Não fazer nenhum gol. Mas a maneira como ele chuta, por exemplo, pode dar a entender que daqui a um tempo ele vai acertar o arco com mais facilidade. Né? Ele chuta sempre para fora, mas a bola dele faz um arco, a bola dele pega uma curva diferente, né? Num certo momento, quando o jogador aperfeiçoar esse arremate, ele vai ser um belíssimo arrematador, né? Portanto, pode fazer muitos gols de média e longa distância. Olhar do avaliador tem que dar conta dessas coisas. Vou combinar com vocês aqui uma coisa, olha, gente, pelo que eu conheço, na maior parte dos clubes grandes brasileiros, eu não conheço tanto assim. Aqui no Brasil eu não tenho facilidade em clubes aqui grandes do Brasil, como eu tenho, por exemplo, em alguns gigantes do futebol da América do Sul, né? Mas pelo que eu conheço, e muita coisa também pelo que me contam, né? Ninguém manja desse assunto, ninguém entende desse assunto não, gente, na base. E a grande prova não está no fato do Flamengo ter dispensado o Richard Rios, né? Richard Rios. Mas o fato de que, isso é espantoso, gente, mas o fato de que quando ele estava na base do Flamengo, ele também jogava bem. É isso mesmo. Na base do Flamengo, o Rios não era jogador ruim, gente. Na base do Flamengo, ele já sinalizava que seria esse jogador que se destacou agora nessa temporada, neste começo de temporada no Guarani. Ele já jogava muito bem na base do Flamengo. Isso é inexplicável. Daquelas coisas pra gente parar e pensar, para tudo, gente, para tudo, vamos avaliar o que está acontecendo aqui no clube. Não é possível um negócio desse, mas problema do Flamengo, né? E aí, na verdade, o problema é que o Flamengo tem que resolver, na verdade, né? Tem que resolver, se quiser, né? Porque de repente o cara que avalia é amigo do dirigente, né? Tem isso também. Clube de amigos. Isso traduz muito, né, o que são os clubes brasileiros, né? É um clube de amigos, os dirigentes, tudo amiguinho. O cargo é entregue para o amiguinho e é nisso que acaba dando essa situação aí, né? Acabou indo para o Guarani. E no Bugre é impressionante. Ele também foi emprestado antes disso, e também é curioso, para o Mazatlán do México, né? Ali teve pouca oportunidade, porque o clube vivia uma polvorosa, mas também alguns jogadores estavam se destacando muito, né? Mas também não foi mal. Não foi mal. E um detalhe interessante sobre esse jogador é que quando ele coloca a camisa de qualquer equipe, foi assim no Mazatlán e também foi no Guarani, desde a chegada dele. É impressionante, parece que ele nasceu no clube. Era assim também no Flamengo, né? Então a gente já pode pegar aí um detalhe interessante, que é a personalidade do jogador. Que de fato, para mim, dentro de campo, é um jogador que demonstra muito essa questão, a personalidade futebolística, que eu chamo de protagonismo, né? Na verdade eu chamo de a personalidade, a inteligência futebolística, essa capacidade de ser diferente, de resolver a partida, de procurar soluções dentro de campo, de não se acomodar às dificuldades colocadas pelo adversário, à sua equipe e ao seu jogo dentro de campo. O Rios é um desses jogadores. Foi assim no Flamengo, o que é espantoso, né? E tem sido assim também no Guarani. Ele serve para o Palmeiras? Este é o ponto. É um jogador para o Palmeiras? Muita gente está torcendo o nariz, falando, é um bagre, né? É um bagre mesmo? Será que se configuraria como bagre ou seria um jogador diferente? Eu quero tocar nesse ponto, quero falar das qualidades do jogador para você. Eu acho que eu vou surpreender você com o que eu vou falar aqui.
né? Acho que você vai ser tomado por certa surpresa. Antes disso, contudo, abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, uma gigante mundial bookmaker, né? Que patrocina inúmeras equipes do futebol e do mundo afora, Liverpool e Barcelona, por exemplo, também inúmeras competições pelo mundo afora. É tida lá na Inglaterra, né, que é o antro, né, da casa de apostas, né? É como a mais confiável casa de apostas do planeta Terra, gente. E é também aquela casa de apostas que trata você de fato como consumidor, não fica com burocracia na hora de entregar os seus ganhos. Né? Se você ganhar uma grana muito boa lá, você vai receber também imediatamente, sem nenhuma burocracia, e nisso você vai ver que ela é diferente também. Né? Porque quando você ganhar R$10 aí, os caras vão entregar para você rapidinho. Quando você ganhar, por exemplo, R$2.000, R$3.000, aí você vai perceber que a parada é bem diferente. Então, gente, a 1xBet é realmente uma casa de aposta diferente, e eu deixo aqui a dica para você. Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, cadastra-se lá na 1xBet. E de quebra, olha só, tem jogos interessantes que na 1xBet acabam entrando muito dinheiro, e são jogos legais para você fazer sua pezinha aí. Eu vou dar uma dica para você aqui de 3 jogos. Geralmente, as pessoas têm falado para mim, Josa, eu tô ganhando dinheiro com essas dicas suas aí na 1xBet, né? Olha, teve um amigo aí que... ele tá ganhando, já tem um mês, ele perdeu uma aposta, ele ganhou, parece que ele ganhou 14 apostas que ele fez nessas combinadas que eu deixo aqui para ele. Os jogos de amanhã, dentre todos os jogos interessantes que podem acontecer, tem 3 jogos aí que chamaram a minha atenção. Primeiro é o Grêmio contra o Ipiranga. É claro que o Grêmio aí vai colocar todo o seu protagonismo dentro de campo, e o Grêmio é favorito para levar esse confronto aí, né? Então, Grêmio contra o Ipiranga, anota aí no papelzinho para você fazer a sua pezinha, até mesmo uma combinadinha lá. Grêmio feminino contra o Bahia feminino, gente. Este jogo também é muito interessante. A equipe do Grêmio é uma equipe que tem muito protagonismo no futebol feminino, uma equipe de boas jogadoras. Acho que leva isso daí. Se você quiser realmente uma aposta muito segura, coloca Grêmio ou empate. Mas você também pode colocar aqui nesse jogo que vai sair mais de 2 gols, tá? Ou mais de 2 gols, ou vitória diretamente do Grêmio ou empate aí, tá? Outro jogo, Brasil e Marrocos. Na minha opinião, olhando para esse jogo, na minha opinião, vai dar ambas marcam, né? Ambas as equipes vão marcar. Mas eu sempre sou partidário da aposta segura. Então, nesse caso, se ambas vão marcar, porque para ir na aposta segura mesmo, coloca 2 gols. Que vai ter no mínimo 2 gols na partida. Brasil e Marrocos aí. Essas 3 partidas para mim são as mais interessantes desse final de semana para você pensar em ganhar o seu dinheiro na 1xBet. Usa o link que está na descrição do vídeo, cadastra-se lá. Mas, gente, olha só. Quando se cadastrar, coloca o código promocional 1xJosa, que aí você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito, mas também você vai fazer com que eles identifiquem que você partiu deste canal para chegar lá na 1xBet, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. Voltemos então aqui ao Richard Rios, que tem 21 anos de idade apenas, 22 anos na verdade, né? 22 anos, né? Ele é um jogador colombiano, é um jogador que chegou no Flamengo aí há um certo tempo, estava bem na base do Flamengo. Agora, me espanta muito nesse jogador, eu estava conversando com um amigo meu colombiano outro dia, a personalidade do Rios, né? Como é um jogador que, por exemplo, que sabe o que está fazendo dentro de campo. Ele tem controle das ações dentro de campo. Ele não fica perdido no jogo, tá? Ele tenta fazer com que a sua equipe se encontre na partida. É muito diferente. Então, embora seja muito jovem, ele costuma entregar isso para a equipe, né? Além de não ficar sumido na partida, não ficar perdido, sem saber o que acontece. Olha, para quem bater uma bolinha sabe, às vezes a bola passa sempre longe de você, né? Porque acontece. Comigo é assim, né? A bola sempre passava longe de mim. Eu achava que o problema era dos outros, né? Os outros eram o problema. Tem muito jogador também assim, né? Tá cheio de jogador assim hoje em dia, né? Tá cheio de jogador assim. A bola sempre passa longe do cara. Né, Navarro? Desculpa. Sempre tá passando longe aí de vários jogadores aí. Eles não conseguem, enfim. Né? O Richard Rios é um jogador, por exemplo, é um jogador que ele quer o jogo. Ele busca o jogo. Ele quer ser protagonista. Ele quer resolver. Ele é um volante, ele começa como primeiro homem de meio de campo, ele vai se transformando pouco a pouco no segundo homem de meio de campo, hoje ele é um volante misto, ele pode ser um camisa 5, ele pode ser um camisa 8 também, né? Ele pode entregar como segundo homem de meio de campo, em alguns momentos até com característica de terceiro homem de meio de campo, né? Mas é sobretudo hoje um volante misto, que a gente chama na Argentina de volante misto, que é o 5 e 8 ao mesmo tempo, e nesse sentido também ele é por excelência, um ótimo box-to-box, né? Aquele volante que pisa na área realmente, pisa, tá, gente? Pisa na área em condição de arrematar, né, tá aperfeiçoando o chute dele, melhorou demais aí na última temporada, dessa última temporada para agora, né? Parece que tem feito treinamentos para melhorar ainda mais o seu arremate, né? Então é um jogador que ele consegue pegar essa bola ali, ainda, né, no primeiro terço do campo, né, no limite do primeiro terço do campo, e a conduz até o campo de ataque com muita facilidade. O cara esconde muito bem a bola, o cara tem drible em condução. Uma coisa é o cara conduzir a bola, com aquela passada rápida, tal, não sei o quê. Ele consegue, por exemplo, conduzir a bola, né, em velocidade, né, consegue driblar também em velocidade. Tem drible curto, tem às vezes o drible longo também, né.
E geralmente ele faz o passe quando ele tem um entendimento de que o passe é muito melhor do que continuar com a condução, porque às vezes é meio fominha também, né? Precisa melhorar isso aí também, né, Deus? Tem ali também alguma coisinha, é meio fominha em algumas situações, né? Mas esse lado fominha do Rios vem da confiança que ele tem no jogo dele. Eu acho que o Rios precisa melhorar na questão da recomposição. Quando ele se atira muito à frente, ainda acho que precisa melhorar um pouquinho na questão da recomposição. Não é que ele não tem velocidade para isso, não é que ele não tem força física para isso. Eu tô falando de time, né? De time. E aí agora eu vou enquadrar o Rios naquele jogador que mais parecia, né, com ele no Palmeiras. Para mim era o Danilo. Ou seja, o Rios, na verdade, é um jogador com muitas características de um substituto ideal para o Danilo, gente. É um cara que consegue chegar muito bem à frente. Acho que o Danilo tinha esse time melhor para voltar em algumas situações que o Rios, mas o Rios chega melhor na frente, gente. Ele chega para resolver muito mais do que o Danilo. É um jogador que quando tá ali no último terço do campo, parece que tem uma personalidade, parece que a personalidade dele fica monstruosa, né? Aumenta mais. Acaba virando quase um atacante com certo perigo, levando perigo para os seus adversários. Ou seja, é um jogador que quando chega ali no terço final, ele costuma levar muito perigo. Ele sabe muito bem o que fazer, ele não fica afobado. Ou dá o passe, ou arremata, ou tenta o drible, né? Às vezes busca também a falta através desse drible, muitas vezes consegue também. Gente, é um jogador jovem, 22 anos. Você pode chamar de bagre, mas é um jogador de 22 anos que o Palmeiras deveria contratar. Não é caro, não é caro. O que o Guarani pediu, por certo que o Guarani tá ali né, bancando o pé ali, mas não vai. Vai baixar essa pedida aí. Com certeza vai baixar essa pedida. Né? E acho que o Palmeiras consegue sim contratar jogador. Agora, não pode perder pro Corinthians, né? O Corinthians foi o primeiro que manifestou interesse por ele. O Inter também veio depois, né? O Santos também teve interesse por esse jogador. Então, na verdade, se o Palmeiras não contrata, ele certamente não vai ficar no Bugre. E o Bugre sabe, né? Se não negociar agora para o Palmeiras, né? É muito importante que o negocie depois, porque pode perder o jogador no final do ano. Então, na verdade, é o seguinte: se ele não chegar no Palmeiras, certamente ele vai para outra equipe. E provavelmente até mesmo para o Corinthians. Então é muito importante que o Palmeiras contrate, não somente porque precisa desse jogador, mas também para evitar que ele vá para o Corinthians, né? O Palmeiras já perdeu, por exemplo, aí um bom destaque do Campeonato Paulista, que é o Barleta, né? Para mim um jogador interessante que foi para o São Jorge. Não poderia perder o Rios para o Corinthians também. O Corinthians ainda não desistiu dessa contratação, tá, gente? Tá? É que o Palmeiras se colocou bem à frente dela e hoje é a equipe muito mais forte, né, e capaz de trazer, de contratar o Rios junto ao Guarani. De fato, é um jogador interessante, gente. É um jogador que marca bem. Tá? Ele é forte, ele tem elegância na passada, ele tem elegância na condução, né? Ele tem velocidade, ele é corajoso, ele tem personalidade, como eu disse, né? Ele não fica se escondendo dentro de campo, ele veste a camisa da equipe e ele, na verdade, mostra que ele tem, né? Que ele tem condição, na verdade, de ser a titular das equipes, pelo menos até agora, das equipes em que ele jogou. No Flamengo nunca jogou, evidentemente, porque nunca foi para o elenco principal. Mas no Massatral, quando chegou, mostrou que podia jogar. No Guarani também, acho que no Palmeiras ele chega também, dando a entender pro Abel que ele tem vaga na equipe do Palmeiras sim. Tem vaga sim. Né? Ele consegue sim fazer isso. Eu acho que ele se encaixa muito bem nesse papel de reserva do Danilo. Outros aí especulados, na minha opinião, não se encaixavam. Este jogador, para mim, se encaixa muito bem. Acho que é uma grande sacada de mercado aí. Né? Não tá caro, fez jogos contra o Palmeiras, fez um jogo contra o Palmeiras, jogou muito bem, inclusive, contra o Palmeiras, na minha opinião. Né? Então, ali acho até que o Abel conseguiu olhar muito bem o que é o jogador. Né? Alguém falou aí, não sei, que o Abel também estaria interessado no jogador, também teria gostado do jogador, mas eu não tenho essa informação, então não vou bancá-la aqui. Agora, certamente o Abel deve ter visto que o jogador, quando atuou contra o Palmeiras, foi um dos destaques do Guarani. O cara, a gente olha para o jogo em campo. Em geral, nossos olhares sempre encontram alguns jogadores em especial. Quando você estiver na arquibancada do Allianz, né, e o seu olhar estiver olhando para o campo, para a equipe do Palmeiras, você vai encontrar, os seus olhos vão encontrar o Richard Rios. É aquele jogador que chama muita atenção dos nossos olhos pela maneira como ele joga. Então, acho que em virtude de tudo isso, é um perfil, teoricamente, gente, muito indicado para o Palmeiras, e acho que o Verdão não pode não perder essa oportunidade. Tá bom, meus amigos? É isso.